O leilão de acasalamento era para onde se ia quando ninguém mais te queria. E Seren estava lá. Entre as mulheres desesperadas que haviam sido ignoradas, descartadas, esquecidas pelo mundo, ela era diferente em um único aspecto. Não tentava ser vista. Um capuz pesado de tecido escuro a cobria da cabeça aos pés, ocultando até as mãos. Nenhuma pele exposta, nenhum rosto, nada. E era exatamente isso que fazia os sussurros circularem pelo salão como vento cortando grama seca. O que será que ela está escondendo? Seren sentia cada olhar como uma pressão física sobre os ombros. Conhecia bem aquela sensação. Havia carregado o peso dos olhares alheios a vida inteira. Mas esta noite, o peso era diferente. Esta noite era o peso do fim. O grande salão de Valdren não estava recebendo nenhuma coroação, nenhum tratado, nenhuma celebração. Estava recebendo um leilão. Era para lá que os lobos solteiros iam quando todas as outras opções se esgotavam, quando eram velhos demais para um primeiro casamento, marcados demais pela vida ou pelas circunstâncias para encontrar um companheiro pelos meios tradicionais. Lobos não podiam existir numa matilha sem vínculo. Isso desequilibrava a hierarquia que sua espécie precisava para sobreviver. Daí os leilões. Os homens que vinham até ali não buscavam esposas no sentido verdadeiro da palavra. Buscavam segundas ou terceiras companheiras para cuidar dos lares, amantes, amas de leite. Ninguém ali estava procurando amor. A voz do leiloeiro soava monótona, listando linhagens e qualidades básicas com o mesmo entusiasmo de um vendedor de gado, sabendo que o animal está manco. Uma das mulheres na plataforma chorava em silêncio, lágrimas abrindo sulcos no pó que cobria cuidadosamente seu rosto envelhecido. Já fora bonita, ainda era possível ver isso na estrutura dos ossos. Mas o tempo e 3 noivados fracassados a trouxeram até ali. Ao lado dela, outra mulher segurava o queixo erguido com desafio apesar da cicatriz que ia da têmpora até o maxilar. Uma terceira encarava o nada com expressão vazia, as mãos curvadas de forma protetora sobre o ventre, grávida e abandonada, muito provavelmente. E então havia Seren, a última da fila, a que recebia olhares de soslaio e sussurros, não encaradas abertas como as outras. O que pode ser tão horrível que mesmo aqui, entre as indesejadas, ela precisa se esconder? Por baixo do capuz, Seren conhecia bem a resposta. E era exatamente por isso que o coração martelava contra as costelas como se quisesse escapar. Aquele era o fim de tudo. Se não fosse escolhida hoje, se ninguém fosse desesperado ou tolo o suficiente para levar uma mulher cujo rosto não podiam ver, seu pai estaria dentro dos seus direitos de vendê-la como escrava. Ele estava ali mesmo, na borda da plataforma, ao lado de Lisa, fingindo não a conhecer. Seren podia sentir o ódio dele mesmo daqui, denso e familiar como o cheiro de couro velho. Quem vai comprar uma mulher encapuzada? Ele havia dito. Sem saber o que está levando? Ele tinha razão. Na melhor das hipóteses, quem se interessasse exigiria ver o rosto antes de fechar qualquer acordo. E isso seria muito pior do que não ser escolhida. O leiloeiro havia acabado de passar pela mulher grávida quando as grandes portas do salão se abriram com estrondo. Cada conversa morreu no meio da frase. Cada cabeça virou. Uma presença de alfa entrou pelas portas como uma onda. E não era a dominância comum de um lobo forte. Era o tipo de poder que vinha de linhagens tão puras, tão antigas, que soavam mais como lenda do que como sangue. Seren sentiu aquilo até dentro do capuz, uma pressão surda contra o peito, como antes de uma tempestade. O rei Alfa. O leiloeiro engasgou. Literalmente engasgou com as próprias palavras. Deuses do céu! O que ele está fazendo aqui? Os sussurros explodiram pelo salão. Impossível. Por que o rei viria a um leilão de acasalamento? Kylith, rei Alfa de Valdren, entrou no salão como se fosse dono do lugar, o que Seren supôs, de certa forma era. Era alto. Mais alto do que qualquer homem na sala, com cabelos cor de trigo de verão que caíam levemente abaixo dos ombros, dourados com um tom quase prateado à luz das tochas.
Os rumores diziam que ele era tão belo que fazia nobres comporem poesia deplorável e princesas de reinos distantes inventarem pretextos para visitar Valdren. Mas Seren não achava que belo cobria o suficiente. Belo era uma palavra mole demais para aquelas maçãs do rosto, para aqueles olhos cinza claros, frios e absolutamente sem piedade. Alguns nobres recuaram discretamente, como se a distância pudesse protegê-los de qualquer coisa que aquilo significasse. Porque não fazia sentido, nenhum sentido algum. Reis não vinham a leilões de acasalamento. Reis, especialmente este rei, podiam ter imperatrizes, podiam ter qualquer coisa, qualquer pessoa. Então por que estava ali? Keyleth parou no centro do salão. Seu olhar varreu a plataforma sem revelar nada. Continuem, disse ele. O leiloeiro levou 3 tentativas para encontrar a própria voz. Vossa Majestade, é uma honra inestimável ter... Eu disse, continuem. E ele começou a caminhar em direção à plataforma. A multidão se abriu diante dele como água. Seren sentiu cada passo se aproximando. Ouvia os saltos contra o chão de pedra. Uma pausa diante da mulher que chorava. Depois outra pausa. Depois mais alguns passos. Outra pausa mais longa diante da mulher com a cicatriz. E então, os passos pararam bem diante dela. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Ninguém ousou respirar. Seren manteve a cabeça baixa, os olhos fixos na pedra debaixo do capuz. Sentia o peso do olhar dele mesmo sem vê-lo. E então, cortando o ar como uma lâmina de seda, fria, definitiva, absolutamente certa, a voz do rei soou. Eu fico com ela. Por um momento, só houve silêncio. Depois o caos irrompeu, e Seren percebeu, atordoada, que ele havia dito ela. Pela janela pequena da carruagem, ela conseguia ver o castelo se erguendo à distância, torres de pedra cinza perfurando um céu pálido. E apesar de tudo, apesar do terror enrolado no peito como uma serpente, Seren sentiu algo que não esperava. Alívio. Ainda conseguia sentir o cheiro daquele salão. O desespero e a vergonha impregnados no ar. Seu pai havia deixado claro que ninguém iria querer o que não se podia ver. E quando o leilão terminasse sem ofertas, ele teria todo o direito legal de vendê-la. Era para ser a vingança final dele. Mas então o rei Alfa havia entrado naquele salão, e tudo havia mudado. Ele me escolheu, ela pensou, ainda sem conseguir fazer sentido disso. A carruagem parou. Seren desceu com dedos trêmulos, pisando em pedra lisa. O castelo se erguia acima dela, impossível de olhar sem sentir a própria insignificância. Corredores que pareciam não ter fim, tapetes grossos abafando seus passos, criados que se curvavam ao vê-la passar. Curiosos, mas não cruéis. Ninguém revirou os olhos. Ninguém torceu o canto da boca. Era tão diferente da casa do pai que ela sentiu uma tontura estranha. O guarda parou diante de uma porta pesada de madeira escura. Bateu 2 vezes e a abriu. O rei irá recebê-la agora, milady. A garganta de Seren secou enquanto entrava. O cômodo era um escritório. Prateleiras de livros, uma escrivaninha coberta de mapas e documentos, uma lareira acesa apesar do calor do verão. E junto à janela, contornado pela luz cinzenta da tarde, estava Keyleth. A primeira coisa que ela pensou foi que era ainda mais alto de perto. Quando ele se virou para olhá-la, Seren sentiu o frio irradiar dele como uma força física, como se o inverno morasse nos ossos daquele homem. Ela se curvou, o capuz deslizando levemente para a frente. Vossa Majestade. Levante-se, disse ele. A voz combinava com tudo o mais nele, distante, controlada, vazia de qualquer calor. Seren se endireitou. Através do tecido do véu, conseguia distinguir apenas a linha dura do maxilar, o gelo dos olhos passando sobre ela sem interesse real. Nenhuma curiosidade sobre o que havia por baixo da máscara de pano. Vossa Majestade. Ela começou, a voz mais firme do que sentia.
Eu nunca tive intenção de enganá-lo. Me enganar? Ele soou genuinamente surpreso. O véu. Eu precisava que o senhor soubesse o motivo antes de... Ele ergueu uma mão, cortando-a. Não preciso saber. Seren piscou. O casamento acontece em 3 dias. Ele continuou, já se virando de volta para a janela. É tudo com que você precisa se preocupar. Vossa Majestade, por favor. Ela deu um passo à frente. Antes que o senhor olhe, precisa entender por que eu uso isso. Se me der apenas um momento para explicar. Não vou olhar. A afirmação pairou no ar entre eles. Plana. Definitiva. Com licença? Seren disse. Kelith se virou completamente para ela, e pela primeira vez os olhos cinza se fixaram nela com atenção real, frios como granizo de inverno. Você escondeu o rosto. Presumo que seja porque não é agradável de se ver. Por baixo do véu, Seren franziu a testa. Ele não estava completamente errado, mas também não estava completamente certo. Só que ela não podia explicar isso sem revelar tudo, e revelar tudo era pior do que qualquer alternativa. Mesmo que nunca deseje me ver, ela tentou de novo. Outros irão. As pessoas vão falar. O senhor acabará sabendo como sou. Prefiro que ouça isso de mim antes da cerimônia. Antes de se sentir traído. Antes de me odiar, ela não disse. Kelith voltou os olhos para ela com aquela qualidade particular que ele tinha. Pesando, avaliando, sem julgamento visível. Se você preferir que ninguém jamais a veja, ele disse devagar, assim será. Seren ficou parada. O quê? Você será rainha. Receberá joias, palácios, títulos, terras. Receber véus e uma equipe de criados treinados para nunca a encarar diretamente não representa nenhum esforço adicional. Posso assegurar isso. Ela não conseguia falar. Era bom demais para ser verdade. Tinha que ser uma armadilha. Por que ele a escolheria? Por que permitiria que ela continuasse escondida? Podia ter casado com uma princesa de olhos bonitos, alguém que ele conhecesse, alguém com um dote maior. Se é isso, Kelith disse, já encaminhando a mão para a maçaneta da porta. Nos vemos na catedral. E então ele foi embora. Seren ficou parada sozinha no escritório. Sabia que deveria recusar. Era a escolha lógica. Voltar para o pai, aceitar o castigo, enfrentar o destino que a esperava. Porque aquela oferta estranha de um rei frio que queria uma esposa que nunca olharia parecia uma armadilha. Mas então ela se lembrou do olhar do pai da última vez que o vira. Ódio puro. O tipo de aversão que havia queimado naqueles olhos por anos. O fruto do caso da sua mãe, ele a chamava. Uma mancha no nome da família. Ele a venderia como escrava com um sorriso nos lábios. Kelith havia olhado para ela e não vira nada. Sem ódio, sem nojo, sem sequer desdém. Apenas indiferença fria. E havia-lhe oferecido algo que ela nunca ousara esperar. Permissão para continuar escondida. Frio no lugar de crueldade. Ela pensou, dedos encontrando o tecido do capuz. Escolho o frio todas as vezes. Na manhã seguinte, Seren foi convocada para a Câmara do Conselho. Mal havia dormido. O quarto que lhe dera era maior do que qualquer espaço que ela já ocupara na vida. Uma suíte com cama de dossel, cortinas pesadas e uma equipe de criadas cegas que havia chegado horas depois do pedido dela, exatamente como o rei prometera. Elas a haviam banhado com mãos gentis, vestido em tecidos macios, trazido comida que ela estava nervosa demais para comer. Ninguém havia sido gentil com Seren em muito tempo. Então agora, caminhando pelos corredores do castelo com um guarda ao lado, ela tentava ordenar a respiração. Aquela reunião precisava correr bem, mas seu pai estaria lá. E só de pensar nisso o estômago revirava. Lady Seren, Vossa Majestade. O guarda anunciou ao abrir a porta. A câmara do conselho era maior do que ela esperava. Uma mesa longa dominava o espaço, janelas altas deixando entrar a luz fria da manhã. Kelith sentava na cabeceira,
flanqueado por 2 assessores. Belo como o inverno era belo, duro, implacável, impossível de ignorar. E na outra extremidade da mesa, mal olhando para ela, estava seu pai. Sente-se. Keyleth indicou a cadeira mais próxima a ele. Um dos assessores carregou a garganta. Vossa Majestade, o contrato matrimonial foi preparado conforme suas especificações. Se desejar revisar cada cláusula... Vou resumir. Keyleth o interrompeu. Pegou o documento, percorreu-o com os olhos e o pousou novamente. Os termos são diretos, ele disse, olhando para Seren. Ou melhor, para o véu onde seu rosto deveria estar. Primeiro e mais importante, nunca olharei para você. Nem eu, nem ninguém em minha casa, minha corte ou meu reino terá permissão de ver seu rosto. A respiração de Seren travou. Isso lhe é aceitável? Keyleth perguntou. Antes que ela pudesse responder, seu pai se inclinou para a frente na cadeira. Vossa Majestade, preciso protestar. O senhor não compreende com o que está concordando. Se soubesse o que há por baixo desse véu, não estava falando com você. Keyleth disse, com uma calma que era mais cortante do que qualquer rispidez. Estava falando com minha futura rainha. Seren encarou o rei. Algo quente e completamente desconhecido floresceu no centro do peito. Minha futura rainha. É aceitável? Ele repetiu. Sim, ela disse, e a voz saiu mais firme do que ela esperava. É mais do que aceitável, Vossa Majestade. Uma pausa. Obrigada pela sua bondade. Um dos assessores se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Keyleth inclinou a cabeça levemente, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo diferente da indiferença habitual cruzar o rosto dele. Confusão genuína. Bondade? Ele repetiu. Sim. A voz de Seren estava mais serena agora. O senhor honrou meu pedido de continuar velada. As criadas que enviou foram gentis e respeitosas. Ela respirou fundo antes de completar com simplicidade. Foi muito bondoso da sua parte. Keyleth a observou por um momento longo. Depois sacudiu levemente a cabeça como quem descarta um pensamento e voltou a atenção para o contrato. As demais condições são as seguintes, ele disse, o tom novamente puramente factual. Você me dará um herdeiro, de preferência mais de um, para assegurar a sucessão. Fora isso, não compartilharemos uma vida. Não compartilharemos um quarto. Não jantaremos juntos, nem passaremos tempo juntos. Você comparecerá a certas funções reais comigo, talvez 3 ou 4 vezes por ano, para manter as aparências diante da corte e de dignitários visitantes. Só isso. Ele fez uma pausa e então acrescentou com a mesma precisão medida. O casamento será contratual apenas. Você viverá confortavelmente. Não lhe faltará nada. Mas não quero nada a ver com você além do necessário para gerar filhos. Os assessores a observavam, esperando. Seu pai estava completamente imóvel, os olhos fixos nela como se aguardasse o momento em que ela desmoronasse, chorasse, se recusasse. Até Keyleth parecia estar se preparando para alguma reação, o maxilar levemente tenso de uma forma que enfatizava a linha forte dele. Mas Seren não vacilou. O cheiro do rei era calmo, controlado. Não havia malícia naquele aroma. Nenhum desejo de humilhar. Nenhuma crueldade disfarçada de cortesia. Ele estava simplesmente enunciando fatos, da mesma forma que alguém poderia mencionar o horário ou o tempo lá fora. Não estava tentando machucá-la. Aceito os seus termos, Vossa Majestade. Seren disse claramente. São mais do que generosos. O senhor me faz uma grande honra. Os assessores ficaram boquiabertos. O rosto do pai se torceu de fúria mal contida. E Keyleth? Keyleth pareceu completamente desconcertado. A confusão o fazia parecer mais jovem de alguma forma. Uma honra, ele repetiu devagar. Casar-se com alguém que não quer nada a ver com você, que nunca se importará com você. Seren encontrou o olhar dele através do véu, sem desviar. Sim, Vossa Majestade, ela disse.
É mais do que mereço. Mais do que minha família jamais me deu, ela pensou. Mais do que eu ousei esperar. Segurança. Proteção. Uma vida onde ninguém a olharia com ódio ou nojo. Um marido que nunca ergueria a mão contra ela. Um marido que simplesmente não queria nada. Isso era melhor do que crueldade. Isso era misericórdia. Muito bem. Keyleth empurrou o contrato em direção a ela. Assine aqui. Seren assinou. Seu pai assinou como testemunha, a mão tremendo de raiva contida. Os assessores assinaram, lançando olhares furtivos para o rei como se tentassem decifrar o que se passava naquela cabeça. E então estava feito. Ela seria rainha. Sair da Câmara do Conselho foi como atravessar um corredor de fogo. Os corredores estavam cheios de cortesãos e criados, todos parando para encará-la ao passar. Sussurros escorriam atrás dela como sombras. É ela? Por que esconde o rosto? O rei poderia ter qualquer pessoa. Por que ela? Seren manteve a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas, ignorando o peso daquelas curiosidades queimando nas costas. Só mais 3 dias. 3 dias e estaria casada. Estava quase chegando à escadaria que levava aos seus aposentos quando alguém bloqueou o caminho. Lisa. Com um vestido azul pálido e mais bonita do que nunca, os olhos cor de âmbar fixos nela, com uma expressão que Seren conhecia de cor. Precisamos conversar. Ela disse baixinho. Contra o bom senso, Seren assentiu. Encontraram uma alcova vazia ao lado do corredor principal, um espaço pequeno com uma janela sobre os jardins. Por um momento, nenhuma das duas falou. Você ainda pode recusar, Lisa disse por fim. Ah, por que faria isso? Você está arriscando a fúria do rei quando ele descobrir o que você é. As mãos de Seren se fecharam por baixo do véu. Ele não vai descobrir nada. Concordou em nunca me olhar. Você realmente acha que ele nunca vai exigir ver a própria esposa? A voz de Lisa subiu apesar de si mesma. Ele é o rei Alpha, Seren. Mulheres se jogam aos pés dele. Com o tempo ele vai insistir, e quando vir o que há por baixo desse véu... Vou explicar. Seren murmurou. O rosto da irmã endureceu. Explicar o quê? Seu rosto diz tudo sozinho. Uma pausa carregada. Você não merece ser rainha. Não depois do que fez. Seren recuou um passo. Lisa, eu disse que não fui eu. Mentirosa. A voz dela quebrou. Você não suportou que Erin fosse embora? Então você... Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Seren a interrompeu, os olhos ardendo. Eu estava com raiva, sim. Mas eu nunca o machucaria. Nunca. O rei parece gentil com você agora. Lisa sibilou. Mas quando descobrir a verdade, vai te destruir, Seren. E então foi embora, sem olhar para trás. A carruagem balançava suavemente pelas ruas lotadas em direção à catedral. Seren estava rígida no banco de veludo, as mãos entrelaçadas com tanta força que os dedos deram. Lá fora havia gente em todo lugar, pessoas comuns e nobres, milhares delas comprimidas em cada espaço disponível ao longo do trajeto. Esperando ver a nova rainha, esperando ver seu rosto. Vão se decepcionar, ela pensou. A carruagem parou. O lacaio abriu a porta e ofereceu a mão. Seren a tomou, descendo sobre a pedra lisa. O barulho da multidão se intensificou imediatamente. O véu é grosso demais, alguém disse perto. Não consigo distinguir nada. Vamos ver quando ela sair da catedral. Uma mulher concluiu com certeza. Não vão, Seren pensou. Um passo, depois outro. A entrada da catedral se erguia diante dela e ela caminhou em sua direção sozinha, sem pai para entregá-la, sem nenhum braço oferecido. Apenas ela. No momento em que cruzou o portal, o barulho lá fora murchou para um murmúrio abafado. Os bancos estavam lotados de nobres em seus trajes mais elaborados, sedas e veludos, joias faiscando à luz das velas. Cada rosto se virou para ela. Como ela é! Deve ser horrível. Deve ser monstruosa.
Seren manteve o olhar fixo no altar à frente, onde ele esperava. Keyleth estava completamente imóvel. Vestia preto, como não poderia deixar de ser. Roupa formal que enfatizava a largura dos ombros, e mesmo à distância, ela conseguia ver as linhas afiadas do rosto dele, a beleza fria que o fazia parecer esculpido em pedra preciosa. Ele a observava se aproximar, mas a expressão não revelava nada. Apenas aquele controle perfeito e vazio que ele carregava como uma segunda pele. Como ele faz isso? Ela se perguntou. A maioria dos lobos não consegue controlar o próprio cheiro dessa forma. A emoção sempre vaza. O padre começou a cerimônia, a voz ecoando pelo espaço imenso. Seren mal ouvia as palavras. Estava consciente demais de Keyleth ao seu lado, irradiando aquele frio estranho que não deveria existir no corpo de um metamorfo. Alfas tinham temperatura alta. Todo mundo sabia disso. Mas Keyleth parecia o inverno em pessoa. Os votos, o padre disse. Seren voltou a atenção de supetão. Você, Keyleth, rei Alfa de Valdren, aceita esta mulher como sua esposa, sua rainha, sua companheira? Aceito. A voz dele era firme, sem emoção. Então ele se virou para ela, e Seren sentiu o peso do olhar mesmo através das camadas de tecido que cobriam seu rosto. Nunca vou te amar, ele disse, abaixando a voz para que só ela ouvisse. Por favor, entenda isso. Entendo, Vossa Majestade, ela disse. Entende mesmo? Havia uma sombra de algo nos olhos dele. Dúvida. Culpa, talvez. Com certeza? Sim. E era verdade. Qualquer que fosse o motivo daquele casamento estranho, ela entendia que amor não fazia parte do acordo. Conseguia viver com isso. O padre os olhava com expressão confusa, sem entender a demora. Keyleth se endireitou e voltou a atenção para a cerimônia. As alianças, ele chamou. No momento em que os dedos dele fecharam em torno da mão dela, Seren prendeu o ar nos pulmões. Ele era frio, não apenas fresco, genuinamente frio, como se tivesse passado horas parado sob neve sem luvas. Ela não conseguiu evitar olhar para as mãos unidas, a palma dele maior, os dedos elegantes e fortes. Mas aquela temperatura, como isso é possível? Seu dedo, ele disse suavemente. Ela se recompôs, removendo a luva com dedos trêmulos. Ele deslizou a aliança com a mesma precisão de quem faz gestos em câmara lenta, frio durante todo o tempo. Pelo poder a mim conferido, o padre disse, e diante destas testemunhas, declaro-os marido e mulher, alfa e rainha, companheiros unidos pelo voto sagrado, a aclamação. Precisavam se reclamar verbalmente, já que a reclamação física, a mordida, a marca, exigiria expor o pescoço, a pele, coisas que Seren não podia fazer ali. Reclamo-te como minha, Keyleth disse, a voz carregando pela catedral. Minha esposa, minha rainha, minha companheira. O lobo de Seren se agitou inquieto por dentro, mas não sentiu o estalo do vínculo. Isso viria depois, em privado. Reclamo-te como meu, ela ecoou. Meu marido, meu rei, meu companheiro. O padre sorriu. Pode beijar sua noiva, Vossa Majestade. A catedral inteira prendeu a respiração. Agora. Agora ele vai levantar o véu. Vamos ver. O coração de Seren martelava contra as costelas. Vossa Majestade, ela sussurrou. Não vai me olhar? Keyleth inclinou levemente a cabeça, estudando o rosto velado dela. Você quer que eu olhe? Ele perguntou baixinho. Não, ela respirou. Mas deveria. Pelos olhos dele, cinza como tempestades de inverno, agora visíveis através do tecido mais fino do véu, ela viu alguma coisa passar. Não desdém, não curiosidade, algo mais quieto. Você deixou seus desejos claros, ele disse. E eu vou honrá-los. Antes que ela pudesse reagir, ele tomou a mão dela naquele aperto frio e a levantou até os lábios. O beijo foi gentil, formal. A boca tão fria quanto os dedos,
pressionando contra as costas da mão enluvada por apenas um instante. Não era o que ninguém esperava. A multidão murmurou com confusão e decepção. Mas Seren ficou parada, a mão ainda levemente formigando daquele contato breve. Ele poderia ter exigido ver meu rosto. Respeitou meu desejo. Obrigada, ela sussurrou. Seren sentada na beira da cama, as mãos no colo, tentando controlar a respiração. As criadas cegas a haviam preparado. Banho com água de rosas, cabelo escovado até cair em ondas suaves pelas costas, camisola de seda que ela mal sentia na pele de tão leve. Depois a deixaram sozinha no quarto iluminado por velas para esperar o marido. Havia sido fácil concordar com dar-lhe um herdeiro quando estava escrito num contrato. Teórico, abstrato. Mas agora era real. Era esta noite. E ela estava aqui sentada com o coração na garganta. 3 batidas suaves na porta a fizeram pular. Entre. Kailit entrou, e a respiração de Seren falhou. Ele havia trocado as roupas formais. O casaco elaborado havia desaparecido, deixando apenas uma camisa branca desabotoada na gola, o tecido frouxo o suficiente para revelar a coluna forte do pescoço. O cabelo levemente despenteado, como se tivesse passado os dedos por ele várias vezes. Naquela luz suave de vela, ele parecia um homem, não um rei. Belo e de alguma forma vulnerável em sua simplicidade. Fechou a porta atrás de si com um clique que pareceu ecoar no quarto quieto. Ficaram à distância um do outro, e Seren sentiu o peso do olhar dele mesmo através do véu. O pânico começou a subir. Vou usar isso, Kailit disse quietamente. Tirou do bolso uma faixa de seda preta. Uma venda, para o caso de ela estar preocupada que ele pudesse a ver, mesmo por acidente. A consideração daquele gesto apertou algo na garganta dela. Tudo bem, Seren disse suavemente. Vire-se. As mãos dela tremiam enquanto subia na ponta dos pés para amarrar a venda. De perto, ela conseguia ver tudo que a distância havia escondido. Os cílios escuros pousados nas bochechas, uma pequena cicatriz no canto da boca. Seus dedos demoraram talvez um momento a mais do que necessário contra a pele dele. A última vela se apagou. A escuridão caiu sobre o quarto como um cobertor. O coração de Seren martelava tão alto que tinha certeza que ele ouvia. Conseguia ouvir a respiração dele, constante, controlada. Mas percebia outra coisa também. Uma mudança sutil no cheiro dele. A frieza de inverno cedendo para algo mais profundo por baixo. Ele se aproximou devagar. Ela sentiu a temperatura cair 1 grau quando o corpo dele chegou perto do dela. Consigo sentir o cheiro do seu nervosismo, ele disse quietamente. Aquilo a deixou ainda mais nervosa. As mãos dele subiram devagar na escuridão, dando a ela tempo de recuar. Quando ela não se moveu, as palmas se assentaram gentilmente nos ombros dela, grandes e frescas contra a pele descoberta, abrangendo do alto dos ombros até quase as clavículas. Mas não era só o toque. Era o cuidado nele, a gentileza. Por um longo momento, ele simplesmente ficou assim. Então os polegares começaram a traçar pequenos círculos calmos contra a pele dela, e Seren sentiu o próprio corpo relaxar contra a vontade. Ele está sendo gentil, ela pensou, mesmo agora. Devagar, os dedos dele deslizaram para baixo das finas alças da camisola. Uma pausa, uma pergunta no silêncio. Seren emitiu um som baixo de consentimento. Ele deslizou as alças para baixo com uma lentidão dolorosa. Primeiro um ombro, as pontas dos dedos roçando de leve, depois o outro, exatamente a mesma delicadeza. A seda se agarrou por um instante antes de sussurrar pelo corpo dela até o chão. As mãos de Kailit ficaram nos ombros dela, sem avançar, sem recuar, apenas ancorando. O cheiro dele estava mudando, ficando mais rico, mais denso. Algo quente e masculino que fez o lobo de Seren se mexer com interesse. Ela alcançou a camisa dele com dedos trêmulos.
abriu os últimos botões com mãos desajeitadas pelo nervosismo e pela antecipação. A pele dele era fresca e lisa, estendida sobre músculo sólido que se contraiu sob as palmas dela. Ela explorou com cautela na escuridão, mapeando o que não conseguia ver. A largura dos ombros, os planos firmes do peito. Quando a mão pousou sobre o coração dele, sentiu-o bater forte e rápido, mais rápido do que o controle aparente dele sugeria. Ficou mais ousada. Os dedos traçando as linhas do abdômen, o contorno da cintura. Quando chegou à borda da calça, hesitou. Posso? Ela sussurrou. Pode fazer o que quiser, ele respondeu. A forma como ele disse aquilo, rouco, baixo, fez o coração dela tropeçar. Ele segurou a mão dela suavemente, interrompendo a exploração. Levantou os dedos até a boca e os beijou um por um, os lábios frios e macios contra a pele dela. Então a palma dele subiu para cobrir o rosto dela, fresca contra a bochecha corada, o polegar roçando o lábio inferior. Os dedos começaram a traçar a maçã do rosto, explorando. Ela o sentiu pausar, o cheiro mudando levemente. Confusão se infiltrando. O que foi? Seren perguntou nervosa. Nada. Eu só pensei. Ele não terminou, os dedos continuando a explorar. Quando subiram em direção à testa, o pânico disparou. Ele estava tentando construir uma imagem pelo toque, tentando vê-la com as mãos. Seren capturou o pulso dele, parando o movimento. Em vez de falar, guiou a mão dele para baixo, pressionando a palma contra a clavícula, logo acima dos seios. Kaylit ficou completamente imóvel. Então, devagar, dando a ela cada chance de parar, os dedos começaram a se mover, traçando a clavícula com toques leves como penas, depois descendo. A sensação era... Ela não tinha palavras. A mão fria contra a pele quente, o contraste mandando faíscas de algo completamente desconhecido correndo por ela. Um som escapou dela antes que pudesse segurar, surpresa misturada com prazer. Ela sentiu a reação dele, um leve tremor na mão, uma interrupção na respiração, o cheiro aprofundando em algo rico e intenso. A outra mão de Kaylit encontrou a cintura dela. Depois as duas mãos começaram a se mover com confiança crescente. A curva das costelas, o estreitamento da cintura, o alargamento dos quadris. Quando a palma pressionou contra o baixo das costas, puxando-a para mais perto, Seren se surpreendeu com o frio da pele dele. Vou te beijar agora, Kaylit murmurou. A boca dele encontrou a dela antes que ela terminasse de processar as palavras. A sensação varreu qualquer outro pensamento. Os lábios dele eram frios, mas macios, movendo-se contra os dela com paciência cuidadosa. O primeiro beijo de Seren. E era tudo e nada como ela havia imaginado. Doce e avassalador, e perfeito ao mesmo tempo. As mãos dela foram para os ombros dele, se agarrando em busca de equilíbrio. Sem pensar, ela deu um passo à frente, querendo se aproximar mais. E no momento em que os corpos se tocaram de verdade, o peito dele contra o dela, o abdômen contra o dela, os dois prenderam o ar ao mesmo tempo. O contraste de temperatura, a frieza dele e o calor dela, criava sensações que ela nunca havia imaginado possíveis. O beijo aprofundou, tornou-se menos cuidadoso, mais urgente. A mão dele no cabelo apertou, inclinando a cabeça dela para um ângulo melhor. Algo estava crescendo dentro dela. Um calor, uma necessidade que ela não compreendia, mas sentia em cada fibra. Ele a carregou pelo quarto, a boca encontrando a dela novamente. Quando chegaram à cama, deitou-a com um cuidado que fez a garganta dela apertar, como se ela fosse algo frágil e infinitamente precioso. Então o corpo dele cobriu o dela. O peso sólido, a forma como ele a envolvia completamente, a cercava, a protegia mesmo enquanto a possuía. Era avassalador. Quando a boca dele encontrou a pele sensível do pescoço, um som escapou dela que a surpreendeu, rouco e desejante. A boca trabalhando no pescoço dela, beijando, sugando, os dentes roçando de leve, e a cada toque,
O cheiro dele ficava mais forte, mais denso, mais intoxicante. Por favor, Seren sussurrou. Me morda. Keyleth ficou rígido acima dela. O corpo inteiro travou, tremendo. O cheiro dele explodiu ao redor dela, escuro e selvagem, e completamente de tirar o fôlego. Ah, não deveria, ele disse, a voz tensa. Seria demais. A recusa doeu, mas havia algo na voz dele. Arrependimento, talvez até dor, que dizia que aquilo também custava a ele. Ficaram assim por um longo tempo depois, enrolados um no outro na escuridão, os dois ainda tremendo. O braço dele estava em volta dela, prendendo-a. Por um longo momento nenhum se mexeu. Apenas respiraram juntos na escuridão, os corações ainda descompassados. Então ele se moveu. Ela o ouviu se vestindo na escuridão. Mas em vez de sair imediatamente, os passos dele se aproximaram da cama de novo. Ele levantou a mão dela e a beijou com calma. Cada dedo, uma pressão suave dos lábios frios. Obrigado, ele murmurou. Pela noite. A ternura naquela voz apertou a garganta dela. Então, a contragosto, ele soltou a mão dela e foi embora. Na manhã seguinte ao casamento, Seren acordou sozinha. Tocou o próprio pescoço, sentindo os pontos macios onde a boca dele havia trabalhado. Ele esteve aqui, ela pensou. A prova estava na pele. As criadas cegas chegaram para ajudá-la a se vestir, as mãos eficientes e gentis como sempre. Uma vez coberta, Seren saiu para explorar o palácio sozinha, livre para caminhar sem ninguém ditando seus passos pela primeira vez em anos. Era estranho estar aqui, estar segura. Ninguém revirara os olhos para ela no corredor. Ninguém torcera o canto da boca. Encontrou a biblioteca quase por acidente. Uma sala vasta com mais livros do que ela havia visto em toda a vida reunidos num único lugar, as prateleiras subindo até o teto em fileiras intermináveis. Ficou lá por horas, lendo, respirando o cheiro de papel velho e tinta, sentindo o silêncio do lugar pousar sobre ela como algo bom. Isso é suficiente, ela disse para si mesma com firmeza. Estar segura é suficiente. O rei havia sido claro sobre o acordo entre eles. Contratual, distante. Ela precisava parar de esperar qualquer coisa além disso. Na tarde seguinte, Seren estava sentada junto à lareira nos seus aposentos quando a porta se abriu. Keyleth estava na entrada. As mãos atrás das costas, a postura rígida, como alguém que havia ensaiado entrar num cômodo e ainda assim não tinha certeza de como fazê-lo. Vossa Majestade, Seren disse, surpresa. Boa tarde, ele disse. A palavra saiu emperrada, como se não fosse usada com frequência suficiente para fluir com naturalidade. Um silêncio se estendeu entre eles. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Seren perguntou por fim. Não, ele cerrou o maxilar. Vim apenas verificar como está se sentindo. Ele veio me ver, ela percebeu, e sentiu aquele calor desconhecido voltar a florescer no centro do peito. Estou muito bem, Vossa Majestade, ela disse com delicadeza. Outro silêncio. Mas Keyleth não foi embora. Ficou ali parado, claramente querendo dizer algo mais e não sabendo como começar. Acha que já está grávida? Ele perguntou de repente, as palavras saindo antes que ele pudesse segurá-las, e então pareceu imediatamente mortificado consigo mesmo. Perdoe-me. Foi indelicado. Não, de maneira alguma, Seren disse rapidamente. Quer dizer, eu ainda não sei. É cedo demais para dizer. Sim, claro. Keyleth assentiu. O coração de Seren estava disparado. Ela sabia que não deveria dizer nada. Ele havia vindo apenas verificar sua saúde, nada mais. Mas as palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Embora talvez, Vossa Majestade, ela começou. Os olhos dele se fixaram nela. Sim? Ele deu um passo à frente. Seren também deu. É só que eu entendo que ter um herdeiro é fundamental para o senhor e para o reino. Ela disse. É. Ele concordou. Então
Então talvez, quer dizer, ouvi dizer que quanto mais frequente a... Ela hesitou, sentindo o calor subir para o rosto. Que a frequência aumenta as chances de concepção. Talvez fosse prudente. Sim. Keyleth a interrompeu, soando quase aliviado. Eles mal chegaram à cama. No dia seguinte, Seren admitiu para si mesma que havia gostado da visita, que gostaria muito que ele voltasse. Mas ele havia dito repetidamente que assim que ela engravidasse, a relação física entre eles terminaria. Então, ela pensou, preciso garantir que ele continue voltando antes que isso aconteça. Preciso de um conselho, ela disse baixinho para a criada mais velha naquela tarde. Sobre como agradar o próprio marido. A criada não piscou. Apenas disse: há alguém que pode ajudar Vossa Majestade. Lady Veira era amante de um alto lord. Bonita, sofisticada e aparentemente muito bem informada sobre os assuntos do quarto. Recebeu Seren nos seus aposentos com um sorriso que dizia que entendia tudo antes que uma palavra fosse dita. Vossa Majestade, ela disse com calor. Como posso ajudá-la? Seren torceu as mãos. Entenda, é puramente pelo bem do reino. É importante que eu conceba um herdeiro para o rei. Uma pausa. Por isso é importante que ele continue voltando. Para continuar tentando. Muito importante. Os olhos de Veira brilharam com uma diversão discreta. Então o que eu faço? Seren perguntou desesperada. Veira sorriu. Naquela noite, quando Keyleth apareceu à porta com o pôr do sol, e ele apareceu, pontual como uma maré, Seren colocou os conselhos de Veira em prática. Foi mais ousada, mais confiante. Tocou-o das formas que Veira havia sugerido, beijou-o em lugares que o fizeram prender o ar. O marido ficou muito satisfeito. Voltou na noite seguinte, e na seguinte, com uma frequência muito maior do que seria estritamente necessária para a concepção. Mas depois de uma semana, Seren percebeu que queria mais. Queria que ele ficasse durante a noite inteira, em vez de ir embora, enquanto ela ainda estava tentando recuperar o fôlego. Então voltou a Veira. Como faço para que ele fique? Ela hesitou. Para que ele me segure depois? Veira a estudou por um momento. Sua Majestade não é conhecido por ter muitas amantes, ela disse. E as que teve no passado nunca duraram mais de uma noite. Então você já está fazendo algo certo. Ela se inclinou levemente. Mas se quer que ele durma com você de verdade... Seren prendeu o ar. Esgote-o, Veira disse solenemente. Então Seren usou tudo o que havia aprendido. Pediu, insistiu, o levou de volta quando ele pensava que havia terminado. Uma vez, duas, uma terceira, uma quarta. Quando o amanhecer começava a clarear o quarto, Keyleth desabou ao lado dela, o braço vindo automaticamente em volta da cintura dela, puxando-a de volta contra o peito. Em instantes, a respiração dele se aprofundou no ritmo do sono. Seren ficou completamente imóvel, mal ousando respirar, deliciada além de qualquer medida. De manhã, os dedos dela encontraram a borda da venda ainda amarrada nos olhos dele. Tocou-a de leve. Você realmente não se importa? Ela sussurrou. Keyleth sorriu. Um sorriso pequeno, ainda com os olhos fechados, mas real. Gostaria de te ver, ele disse quietamente. Muito. Mas não se você não quiser. Não se isso te faria infeliz. Pressionou um beijo no ombro dela e a puxou para mais perto. Seren sentiu que poderia flutuar de tanta leveza. Por que você não pode me amar? Ela quis perguntar. Quando já é tão bom comigo? Mas não perguntou. Ele respeitava o desejo dela de esconder o rosto. Ela respeitaria o dele. Todas as noites, sem falhar, Keyleth vinha aos seus aposentos. Mas uma madrugada ela acordou e o encontrou tremendo ao lado dela, mesmo enterrado sob os cobertores. A pele dele estava como gelo contra a dela. Seren escorregou da cama em silêncio. Alimentou a lareira com mais lenha até o quarto ficar quase desconfortavelmente quente. Virou-se um padrão.
Ela acordava de madrugada para cuidar do fogo. Mandou buscar roupas mais quentes para os aposentos dele. Certa noite, depois que ele chegou com uma palidez que a preocupou, Seren por fim perguntou: "Tem algo errado? O que quer dizer?" Ele respondeu genuinamente confuso. "Você é sempre tão..." Ela hesitou. "Metamorfos tendem a ter temperatura alta, Kyleth, especialmente alfas. Mas você..." Ele enrijeceu ao lado dela. "É uma condição da família." Ele interrompeu. O tom deixou claro que não queria continuar o assunto. Naquela madrugada, depois que fizeram amor, em vez de se vestir para ir embora, ele ficou deitado ao lado dela na escuridão, ainda tenso. "Algo está te preocupando", Seren disse suavemente. Uma pausa longa. Então, negociações comerciais. "Um antigo acordo com um reino estrangeiro está chegando ao fim porque não conseguimos mais fornecer as poções que fornecíamos antes." "Por quê?" "Porque a maioria das bruxas está proibida de praticar seu ofício." Ele disse, a frustração clara na voz. O coração de Seren deu um salto. "Você acha que deveriam ter permissão para usar magia?" Ela perguntou com cuidado. Kyleth enrijeceu ao lado dela. "Não", Seren disse rapidamente. "Só estou curiosa." Silêncio. Ela esperou, sem empurrar. "Não sei", ele disse por fim. "Meu pai era contra. O pai do meu pai também. Diziam que bruxas precisavam ser monitoradas com cuidado." "Talvez", Seren aventurou, escolhendo cada palavra, "haja uma forma de monitorá-las com cuidado e ainda permitir que pratiquem, sob supervisão." "Como isso funcionaria?" ele perguntou, e havia interesse genuíno na voz. Conversaram por horas. Possibilidades, estruturas, como seria uma academia regulamentada. Eventualmente a respiração de Kyleth foi se aprofundando, e ele dormiu ainda segurando-a, a conversa desfeita em silêncio quente. Seren ficou acordada, orgulhosa de que ele havia pedido a opinião dela, que havia compartilhado as próprias frustrações com ela. "Estou me apaixonando por ele." Ela percebeu com uma clareza que era ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Pela voz, pelo toque, pela forma como ele se preocupa mesmo quando finge que não. O tempo passou. Kyleth chegava mais cedo agora. Às vezes aparecia antes do jantar. Comia com ela nos aposentos dela antes de ficarem juntos. O vínculo de companheiros estava se formando, crescendo mais forte a cada noite. Seren conseguia senti-lo. A fome dele quando estava longe, a sensação de completude quando ele chegava. Algumas noites mal se falavam. Apenas encontravam um ao outro com uma necessidade que prescindia de palavras. Foi assim até a noite em que Seren esperou o momento certo. Depois que fizeram amor, quando ele estava relaxado e quieto ao lado dela, e disse: "Estou grávida." Kyleth se sentou imediatamente. A mão dele encontrou o ventre dela na escuridão. "Tem certeza?" "Sim", a curandeira confirmou hoje. Por um longo momento, nenhum som. "Vamos ter um filho", ele disse. A alegria na voz era inegável. Ele a puxou para mais perto, a mão ainda no ventre dela. "Obrigado", ele murmurou contra o cabelo dela. A garganta de Seren apertou de emoção. Mas por baixo da alegria havia um medo crescendo devagar, silencioso e frio como água subindo. Ele tem o que precisava agora, ela pensou. Um herdeiro. Por que continuaria vindo quando o propósito foi cumprido? Mas na noite seguinte ele voltou. E na seguinte. Se alguma coisa, estava mais devotado do que antes, mais possessivo. Fazia planos para o bebê, berçários, amas, o que ensinariam ao filho ou filha. A voz aquecida de entusiasmo, de amor. Quando o bebê finalmente chegou, um menino, saudável e berrando com tudo que tinha, Seren chorou de alívio. A parteira trouxe o bebê para Kyleth, que o encarou com aquela expressão de quem olha para algo impossível e real ao mesmo tempo. Espanto, medo, alegria. Tanto amor que transbordava. E então Seren começou a chorar. Não de alegria, de medo, de antecipação da perda.
porque estava terminando. Ele tinha o herdeiro, não precisava mais dela, e ela ia... Seren. A voz de Kaylit mudou de supetão. Ele se virou para ela, e a alegria sumiu do rosto, substituída por algo urgente. As mãos encontraram as dela, apertando. O que foi? Está com dor? Ela sacudiu a cabeça. Me diga, ele disse, a voz quebrando levemente. Por favor. Você vai embora, ela conseguiu dizer entre soluços. Vai parar de vir e eu vou te perder. O quê? Não. Ele pareceu genuinamente abalado. Não, Seren. Claro que não. Mas foi o que disse. Ela chorou. Que nunca me amaria. Que uma vez que eu lhe desse filhos não teríamos mais nada a ver um com o outro. Eu estava errado, ele disse desesperadamente. Trouxe as mãos dela até os lábios. Eu te amo. Seren soluçou, as palavras escapando antes que ela pudesse segurar. Sei que não deveria, mas te amo, e não quero te perder. Não vai me perder. A voz dele era feroz. Olhava para ela com algo no rosto que ela nunca havia visto antes. Pânico, desespero, e por baixo disso, algo mais vulnerável ainda. Eu juro, você é a mãe do meu filho. Você é tudo para mim. Seren encontrou os olhos dele através do véu. Ele estava tão pálido. Quero o seu amor, ela sussurrou. Não apenas a sua mão no casamento. Quero você. Os olhos de Kaylit se arregalaram. E então, sem pensar, espontâneo e imediato, ele disse: Você tem, claro que tem. Congelou, como se ouvisse as próprias palavras pela primeira vez. O coração de Seren disparou. Tem? Ela sussurrou. Meu amor? Sim. Ele respirou. Eu te a... Parou no meio da palavra. Os olhos arregalaram de dor. A mão voou para o próprio peito. Kaylit. Seren tentou se sentar. Kaylit, o que foi? O rosto dele ficou ainda mais pálido, branco como neve. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O corpo inteiro estremeceu. E então ele desabou. Ajuda! Seren gritou, segurando Kaylit enquanto ele caía. Alguém! O rei está morrendo! É inútil, ele sussurrou, a voz mal audível. Os olhos se abriram, sem foco. Não há cura. Nunca houve. Ela tocou o rosto dele com mãos trêmulas. A pele estava como gelo, mais fria do que ele já havia sido, e já havia sido frio o suficiente para assustar. Magia, ela percebeu com um horror crescente. Isso é magia. O que está acontecendo com você? A mão de Kaylit encontrou a dela, o aperto fraco. Há uma maldição, ele disse quietamente. Em todos os reis da minha linhagem. Os olhos cinza encontraram os dela através do véu. Não podemos amar. Se amarmos, morremos. Seren sacudiu a cabeça, o pânico subindo pela garganta. Não pode ser. Um ancestral meu. Ele continuou, cada palavra custando esforço. Gerações atrás. Queria garantir que os reis de Valdren nunca fossem governados pela emoção. A respiração vinha em ondas rasas. Então buscou uma bruxa poderosa. E agora, todos os reis desde então são incapazes de sentir amor. Ou melhor, incapazes de sobreviver a ele. Seren ficou sem ar. Se alguma vez nos apaixonamos, Kaylit continuou, a maldição se ativa. Nossos corações congelam. Morremos. Ele deu uma risada amarga que virou tosse. Meu ancestral se arrependeu quase imediatamente. Percebeu que havia sido enganado. Por isso a bruxaria foi banida em Valdren. Culpou as bruxas pelo próprio erro. Por isso ele é frio. Ela compreendeu. Sempre foi frio. A maldição já estava trabalhando nele há anos. Eu te escolhi, ele murmurou. Porque pensei que nunca me apaixonaria por alguém que não podia ver. Achei que não te conheceria de verdade. Que isso me manteria seguro. Mas não funcionou, Seren disse, e a voz saiu partida. Não. A mão dele apertou a dela. Me apaixonei por você, Seren, por tudo que pude conhecer de você. Então estou te matando.
As lágrimas escorreram pelo rosto. Minha existência está te matando. Não, ele disse com uma firmeza que surpreendeu nos lábios pálidos. Você me deu vida. Pela primeira vez me senti vivo. Você me fez feliz, Seren. Tão feliz. Não tenho arrependimentos. Não vou deixar você morrer, ela disse, a voz controlada pela primeira vez. E se você parasse de me amar, a maldição se reverteria. Kyleth a olhou com uma ternura que partiu o coração dela. Nunca poderia parar, ele disse. E se tivesse um motivo? As mãos de Seren foram ao véu. Com dedos trêmulos, ela o retirou. E esperou. Esperou o nojo, o horror. A repulsa que havia passado a vida inteira antecipando em cada rosto que pudesse vê-la. Mas a expressão de Kyleth era de espanto. Você é linda, ele disse sem fôlego. Olhe melhor. Seren implorou, inclinando a cabeça para que ele pudesse ver a testa com clareza. Veja o que sou. Ali, nítida contra a pele pálida, estava a marca. Uma cicatriz em forma de cruz, a queimadura, o símbolo de uma bruxa perigosa cujos poderes haviam sido selados por crimes contra o reino. Os olhos de Kyleth fixaram na marca. Seren sentiu um lampejo de esperança. Agora. Com certeza agora. Mas ele precisava de mais. Ela sabia disso. Então começou a falar. Já fui noiva uma vez, um nobre. Parecia minha única chance de uma vida normal, apesar do que sou. Mas então ele se apaixonou pela minha irmã, a legítima. Os dedos dela tocaram a marca inconscientemente. Planejavam fugir juntos. Mas ele morreu antes de conseguirem sair. Num incêndio. Um fogo isolado, mágico, que queimou apenas ele. Kyleth esperou em silêncio. Minha magia elementar é fogo, Seren disse. Eu estava lá naquela noite. Estava com raiva. E ele morreu em chamas. Todo mundo assumiu que eu havia matado por vingança. Mas não foi você, Kyleth disse, com uma certeza absoluta que a surpreendeu. Ela encontrou os olhos dele. Nunca me permitiram praticar. Minha magia sempre foi selvagem, descontrolada. Então, eu não posso ter certeza de que não fui. Alguém selou sua magia? Ele perguntou. Meu pai. Depois da morte de Eren. A voz dela ficou mais pesada. Ele me odiava antes disso. Dizia que minha mãe havia traído com um feiticeiro. Que era daí que vinha minha magia. Expulsou minha mãe. Quando a magia se manifestou em mim, quando o homem que minha irmã amava morreu em chamas, ela respirou fundo. Deu a ele o pretexto perfeito para me livrar. Kyleth a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sou uma bruxa, ela disse. Como as que amaldiçoaram sua família. Como as que seu ancestral baniu. Sou exatamente o que você foi ensinado a odiar e temer. Deixe que isso mate o amor que sente por mim. Deixe que eu seja horrível o suficiente para que você cure. A mão trêmula de Kyleth subiu e cobriu a bochecha dela. Como pode dizer isso? Ele disse suavemente. Quando te amo ainda mais agora do que há um momento. Kyleth, você estava disposta a me mostrar sua vergonha mais profunda, seu maior medo, só para quebrar minha maldição. O polegar roçou a marca na testa dela. Como poderia não te amar mais por isso? Por favor, Seren disse desesperada. Você não matou aquele homem. Ele disse com convicção. Sei que não matou. Sua magia responde às suas emoções. E você é a pessoa mais gentil que já conheci. Mesmo com raiva, mesmo com o coração partido, não mataria. Não importa, ela disse. Ainda sou uma bruxa. Ainda estou marcada. Ainda sou a mulher que amo. Ele terminou. A mãe do meu filho. Minha rainha. Minha companheira. Meu tudo. A respiração estava ficando mais rasa. Ele sorriu, fraco. Você me fez tão feliz, Seren. Os olhos fecharam. A mão caiu do rosto dela. A geada alastrou pelo peito dele. Kyleth! Ela sufocou. Ele não respondeu. 3 semanas haviam se passado desde o nascimento de Milo.
3 semanas de Seren dormindo às horas, dividindo o tempo entre cuidar do filho recém-nascido e ficar de vigília ao lado do marido moribundo. A geada havia se espalhado do peito para cobrir quase todo o torso de Kailit. Os lábios azulados, a pele translúcida como vidro. Ontem havia parado de despertar. Quero uma bruxa trazida ao castelo, Seren disse ao conselho. Uma poderosa. Hoje. Os conselheiros trocaram olhares desconfortáveis. Vossa Majestade? O mais velho começou com cuidado. Bruxas são permitidas apenas para cura menor? Poções simples? Encantamentos leves? O rei está morrendo. Seren o cortou. Os curandeiros não podem fazer nada. Sou rainha regente enquanto o rei está incapacitado, e usarei esse poder se precisar. Tragam-me uma bruxa, ou desbando este conselho completamente, e encontro pessoas que realmente me ajudem a salvar meu companheiro. Silêncio. Há uma bruxa da terra poderosa no reino vizinho. O primeiro conselheiro disse por fim, relutante. Podemos enviar por ela imediatamente. Façam isso. A bruxa chegou naquela tarde. Uma mulher velha com olhos afiados e mãos retorcidas como raízes. Examinou Kailit, enquanto Seren ficava por perto com Milo dormindo contra o ombro. Magia de gelo, a bruxa disse por fim. Uma maldição funda, muito velha, muito poderosa. Consegue quebrá-la? Seren perguntou. A bruxa sacudiu lentamente a cabeça. É uma maldição de família, não apenas dele. Isso torna muito mais difícil. Seren olhou para Milo no próprio colo. Os olhos fechados, as bochechas redondas, completamente alheio ao mundo. Isso quer dizer, meu filho também carregará a maldição? É possível, a bruxa disse com gentileza. Seren sentiu que não conseguia respirar. Seu bebê, seu filho inocente, carregando aquilo a vida inteira, incapaz de amar sem morrer por isso. Tem que haver uma forma de quebrar, ela disse, a voz tremendo. Contra gelo, fogo seria mais eficaz, a bruxa disse. Mas infelizmente sou uma elementalista da terra. Não tenho magia de fogo. Eu tenho, Seren disse imediatamente. Os olhos da bruxa se aguçaram. Uma bruxa do fogo? Ela parou, estudando Seren mais de perto. Mas sua magia está selada. Consigo sentir o lacre em você. Sim, meu pai me selou anos atrás, depois que alguém morreu e eu fui suspeita de... Seren parou. A bruxa havia se aproximado, inclinando a cabeça com uma expressão estranha. O que foi? Por isso você parece familiar. A voz da bruxa mudou, ficou mais suave. Seu pai é Aldrich Vael? Seren piscou. Sim. Como sabe? Conheci a mãe dele, sua avó. A expressão da bruxa se abriu em algo que parecia dor antiga. Isabelle era minha irmã gêmea. O mundo inclinou. Gêmea? Seren repetiu. Isso quer dizer... Sim, sua avó era uma bruxa. A bruxa disse com simplicidade. Mas quando seu avô descobriu, a fez matar. Acusou-a de traição. Fabricou algum crime para se livrar dela. Ficou furioso por ter casado com uma bruxa e nunca contou a ninguém na família. A compreensão caiu sobre Seren como uma onda. O pai sempre havia a odiado. Sempre havia acreditado que a mãe dela havia traído porque Seren tinha magia. Mas a magia não havia vindo de um caso. Havia vindo dele. Preciso falar com meu pai, Seren disse. Preciso que ele libere o lacre. Ela cavalgou durante toda a tarde, empurrando o cavalo com urgência. O solar dos Vael surgiu no horizonte quando o sol começava a descer. Seren desmontou e caminhou em direção à entrada, flanqueada por 2 guardas pessoais de Kailit. Um criado tentou detê-la. Milady, seu pai não está recebendo. Ele vai receber a própria rainha. Seren disse friamente. Passou pelo criado e entrou no salão principal. Seu pai estava junto à lareira com uma taça de vinho na mão. Quando a viu, o rosto se torceu de nojo familiar. Lisa estava num canto, levantando-se rapidamente. Você, o pai cuspiu. Preciso que libere o meu lacre. Seren disse,
indo direto ao ponto. Agora. Aldrich deu uma risada seca. O Rei Alpha está morrendo, Seren disse. Preciso da minha magia para salvá-lo. Libere o lacre. Não. Pai, por favor, Lisa começou. Ela disse que o rei... Ela é uma criminosa perigosa, Aldrich disse. Não vou soltar sua magia no mundo de novo. Você sempre viu o pior em mim, Seren disse. Disse que não tive nada a ver com a morte de Eren, mas você nunca acreditou. Nem por um segundo. Claro que não. Você mentiria para se proteger. Minha mãe não traiu, Seren disse. Os poderes vieram de você. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. O quê? Lisa sussurrou. Nossa avó era uma bruxa, Seren disse, os olhos fixos no pai. O pai dele a mandou matar quando descobriu. Mas ela passou a magia adiante. Para você, pai. E de você, para mim. O maxilar de Aldrich enrijeceu. Os olhos piscaram. E Seren entendeu. Você sabia, ela disse devagar. Sempre soube. O quê? Não, Lisa começou. Sabia. A voz de Aldrich saiu plana. Claro que sabia. Lisa ficou sem fala. O que eu deveria ter feito? Ele disse à defensiva. Meu pai me garantiu que todos os poderes da linhagem estavam selados. Aí minha filha manifesta magia de fogo. Um encolher de ombros. Sua mãe se recusou a permitir o lacre. Dizia que não era natural. Queria contatar a Academia Real, ter você treinada como se devesse. Uma pausa. Não havia como permitir que alguém descobrisse que minha filha era uma bruxa. Precisava do lacre. E sua mãe tinha que sair. O sangue de Seren gelou. Lisa se afastou um passo, o rosto branco. Como você pôde? Ela disse, a voz quebrando. Ela era nossa mãe. Amava você. Nos amava. Não deixes. Mas Lisa não estava mais ouvindo. Por que se livrar dela se só queria selar a Seren? A voz de Lisa tremia. Por que não selar e deixar mãe viver? Eu selei. Aldrich disse, como se fosse óbvio. Selei Seren imediatamente, no dia seguinte à manifestação da magia. Tanto Seren quanto Lisa ficaram completamente imóveis. Porque a magia de Seren havia se manifestado quando ela tinha 13 anos. E se havia sido selada desde então, como ela matou Eren? A voz de Lisa saiu num fio. Se já estava selada, como usou magia para matar ele? Por um momento, Aldrich pareceu incerto. Você matou Eren. Seren respirou. Você matou Eren. Isso é impossível. Lisa sacudiu a cabeça. Eren foi morto com fogo mágico. Todos disseram. Era específico demais para ser acidente. Ela parou. Os olhos arregalaram. Você também tem magia de fogo. É como Seren herdou. Passou da avó para você e de você para ela. Você poderia ter... Eu estava certa. Seren disse dando um passo à frente. Você sabia que mãe era inocente. Sabia que eu estava selada. Sabia que tinha magia de fogo. E matou Eren para me culpar. O rosto de Aldrich ficou vermelho. 2 coelhos numa cajadada só, ele disse, a raiva fazendo a voz tremer. Me livrar daquele plebeu indigno de Lisa e me livrar de você. Finalmente ser livre da lembrança da minha vergonha. Não terminou a frase. O punho de Lisa acertou o nariz dele com um estalo que encheu o salão. Aldrich tropeçou para trás, sangue escorrendo pelo rosto. A cabeça bateu na borda da lareira quando caiu. Desabou no chão. Inconsciente. Silêncio. Seren e Lisa se olharam por cima do corpo do pai. Irmã, eu... Lisa começou, a voz tremendo. Parecia horrorizada consigo mesma, envergonhada e culpada. Eu acreditei nele. Durante anos acreditei. Depois, Seren disse firmemente. Preciso do lacre. Você sabe onde ele guarda? Lisa assentiu rapidamente. Saiu correndo do cômodo. Seren ficou parada sobre o corpo inconsciente do pai, sentindo uma estranha ausência onde esperava encontrar raiva. Apenas vazio.
Ele me odiou a vida inteira por algo que veio dele. Matou minha mãe. Matou Erin. Destruiu minha vida. Tudo para esconder a própria vergonha. Lisa voltou ofegante, pressionando uma pequena caixa entalhada nas mãos de Seren. O lacre está aqui dentro. Obrigada, Seren disse. Vou chamar os guardas. Lisa disse, a voz quebrando. Mandar prender pai. Vou testemunhar sobre tudo. Sobre tudo que ele disse. Seren estudou a irmã. Essa mulher que a havia odiado por anos, que havia acreditado que ela era assassina, mas que havia acabado de socar o próprio pai e agora oferecia se colocar contra ele. Obrigada. Seren disse de novo, mais suave desta vez. Me desculpe, Lisa sussurrou. Por tudo, por ter acreditado nele. Depois, Seren repetiu, mas com gentileza. Conversamos depois. Deixou alguns guardas com Lisa, montou o cavalo e saiu em disparada sob o céu que já escurecia. O lacre apertado na mão. Quando o lacre se quebrou, o poder voltou para as veias de Seren, como água liberada de uma represa. Ela se lembrava de ter colocado as mãos em brasa no peito congelado de Caelith, com medo de machucá-lo. Mas o fogo havia reconhecido o gelo como inimigo e agido por conta própria. Não com violência, mas com a constância de quem derrete algo lentamente, pacientemente, com certeza. A geada havia recuado. Depois de dias, 3 longos dias em que Seren mal dormiu, alimentando o fogo nas mãos enquanto segurava o marido, os olhos dele se abriram. Seren. A voz dele estava rouca como areia. Você está viva, ela havia soluçado. A lembrança ainda apertava a garganta dela. 6 meses depois, Seren estava no pátio de treino com chamas dançando entre os dedos. O fogo obedecia à vontade dela agora. Controlado, preciso, belo. Nada do caos selvagem que havia marcado a magia durante toda a juventude. Ela estava recuperando anos perdidos de prática, e cada sessão era uma pequena vitória. Bom, Morwayn disse ao lado dela. Agora modele. Seren se concentrou. As chamas subiram em espiral formando uma hélice perfeita antes de se dissolverem no ar. Vossa Majestade. Ela se virou. Lisa se aproximava com Milo no colo, o bebê berrando animado ao ver a mãe. Alguém queria a mamãe, Lisa disse, passando o menino para ela. Seren o beijou na bochecha rechonchuda. Como foi a reunião do conselho? Lisa havia assumido um assento no conselho, depois que as terras e títulos de Aldrich foram confiscados. Seu pai estava numa cela, condenado por homicídio e conspiração. Produtiva, Lisa disse. A nova academia para jovens bruxas está quase pronta. Seren sorriu. O primeiro ato de Caelith, depois de se recuperar, havia sido revogar completamente o banimento da bruxaria em Valdren. Não sob supervisão apertada. Não com restrições que tornavam a prática impossível. Simplesmente revogado. Vossa Majestade. Um guarda se curvou. O rei pede sua presença nos jardins. O vínculo de companheiros cantou dentro dela. Diga a ele que chego em instantes. Encontrou Caelith junto às roseiras, Milo adormecido contra o ombro dela enquanto caminhava. Ele parecia bem. Cor nas bochechas, calor na pele. Calor real, de metamorfo, de homem vivo. A maldição estava completamente quebrada. Não apenas nele, em toda a linhagem. Milo nunca precisaria carregar aquilo. Minha rainha, Caelith disse sorrindo. Puxou-a para perto com cuidado para não acordar o bebê e beijou a têmpora dela. E meu filho, ele disse, passando um dedo pela bochecha de Milo. Ele queria te ver. O menino sabe o que quer. Seren disse. Igual ao pai. Caelith deu uma risada suave. Como o pai. O pai que queria eu desde o primeiro momento em que me tocou. Mesmo tentando se convencer do contrário. Ele cobriu o rosto dela com a palma, os olhos quentes. Você me salvou, Seren. De todas as formas que uma pessoa pode salvar outra. Nos salvamos um ao outro.
Ela corrigiu com suavidade. Olhou para Milo. Pensou em tudo que haviam atravessado. O leilão, o contrato, as mentiras que ambos carregavam. As noites na escuridão, onde a verdade havia emergido apesar de tudo. Os dois haviam entrado naquele casamento buscando apenas escape. Uma saída. Uma forma de sobreviver. Nenhum dos dois havia esperado amor. Mas o amor os havia encontrado de qualquer forma. E ao se amarem, haviam libertado não apenas a si mesmos, mas um reino inteiro. As criadas podem ficar com Milo esta noite. Keyleth disse, a voz caindo para algo mais baixo, mais íntimo. Quero você só para mim. O calor subiu para o rosto de Seren. Vossa Majestade. Keyleth, ele corrigiu. Sempre Keyleth quando estamos sozinhos. Ela tomou a mão dele. Pensou no leilão, no contrato frio, nas noites na escuridão onde foram se descobrindo às cegas, sem rostos, sem máscaras, apenas duas pessoas com os próprios medos e segredos, e a estranha, teimosa esperança de não serem destruídas pelo que eram. Ambos haviam se escondido, ambos haviam se enganado, e ainda assim, haviam se encontrado. Vamos, ele disse suavemente. Seren ergueu o rosto para ele. Vamos. Fim. Esse canal precisa de ajuda. Se você realmente gosta das nossas histórias, a sua curtida representa muito para nós. Se quiser comentar algum trecho que tenha gostado mais, ou que tipos de histórias gostaria de ouvir por aqui, agradecemos de coração. Até a próxima história.